Oi, turma do livro Aqui e Agora, José Carlos de Luca, no capítulo 11, Reconectando a Essência Amorosa. O sentimento de amor ao próximo passa necessariamente pelo amor que precisamos ter por nós mesmos. Não podemos esquecer que somos o próximo mais próximo de nós mesmos e é muito difícil, senão impossível, dar ao outro o que não temos para nós. Amar-se não é endeusar-se, não é ser egoísta. Ao contrário, é aceitar-se nas suas fragilidades, estimulando-se a fazer o melhor por si. Porque, segundo Carl Jung, eu não sei falar direito esse nome, gente, psiquiatra suíço, em mim mora também um miserável, um mendigo, um doente, um rejeitado, um carente, às vezes até o meu maior inimigo, crítico e caluniador. E todos eles, todos, precisam de esmola da minha bondade. Somos, ao mesmo tempo, o ser que ama e o ser que precisa ser amado. Da mesma forma que nos relacionamos com os outros, também mantemos uma relação conosco, que pode ser saudável ou adoecida, a depender se cultivamos apreço ou aversão por nós mesmos. Quando deixamos de nos amar, seja porque passamos por alguma experiência na qual não nos sentimos amados e acabamos julgando que somos indignos de receber amor, seja porque não aceitamos que ninguém poderá nos amar ilimitadamente. O medo e a insegurança passam a nos dominar. E para sobreviver, criamos uma espécie de armadura defensiva que fica tentando compensar nosso sentimento de menos-valia e passamos a cobrar amor de todo mundo, o amor que não sentimos por nós mesmos. Ao nos desconectarmos da nossa essência amorosa, o ego exacerba e senta-se no trono de comando da nossa vida. Desse mecanismo resultam o orgulho, o narcisismo, o egoísmo, o vitimismo, a dependência emocional do outro, a necessidade de ser uma pessoa diferente do que realmente somos. E isso acarreta uma desconexão com a nossa essência divina, originando muitos sofrimentos, vícios e doenças. E tudo isso porque, no fundo, não nos sentimos amados, o que nos desestrutura emocionalmente. A violência, por exemplo, pode ser sintoma de alguém que se sente ferido por dentro. A inveja pode ser o sinal de quem não acredita em suas próprias capacidades. O ciúme pode ser expressão do medo de não ser amado. O orgulho é a defesa de que o ego se vale para compensar o sentimento de inferioridade. O narcisista precisa se admirar tanto e tanto, chamar a atenção de todos para ele, porque na raiz de tudo não consegue ter um bom olhar sobre ele próprio. E todos esses exemplos são apenas sintomas de uma doença básica, falta de amor por si mesmo. Ouso afirmar que ninguém é egoísta ou orgulhoso porque quer, porque é uma pessoa má, mas sim porque deixou de se amar. E por que temos essa dificuldade? Primeiro, porque, em regra, exigimos ser amados incondicionalmente. Mas o fato é que ninguém está em condições de nos amar nesse nível, exceto Deus. E quando não somos amados, segundo as nossas utópicas expectativas, sentimos algum nível de rejeição e ativamos o mecanismo do ego, que passa a exigir cada vez mais do mundo consideração que não dá a si mesmo. Em segundo lugar, outra dificuldade consiste numa falha de compreensão sobre o significado do amor, pois julgamos que só pode ser amada a pessoa perfeita. Aí engloba a perfeita beleza física, emocional e espiritual. E nesse concurso de belezas ninguém estará no topo, pois todos nós, como seres humanos, somos ao mesmo tempo constituídos de luz e sombra, virtudes e imperfeições, inteligência e ignorância, força e fraqueza, acertos e erros, possibilidades e limites. Quando olho para a história de Jesus e vejo como ele amou os imperfeitos, começo a descobrir que o amor não é apenas de admiração pelas belezas do outro, mas também o olhar de aceitação, compreensão e reconhecimento de quem o outro é. É esse olhar que está nos faltando, sobretudo quando estamos diante do espelho. Minha mãe também me ensinou isso quando eu, adolescente, tinha minhas diferenças com meu pai. Ela sempre me fazia ver meu pai por uma perspectiva mais ampla do que aquela pela qual eu o enxergava. Ela me falava da história de vida dele, das dores por que ele passou e também dos valores positivos que ele tinha. Minha mãe não fatiava meu pai em duas partes, boa e ruim. Ela o via por inteiro, lidava com ele como um todo, compreendia o difícil percurso da história dele, os motivos pelos quais ele não era afetuoso como eu queria. Ela conseguia ver a beleza mesmo no meio daquilo que em outros poderiam ver alguma feiura. Hoje entendo que isso é amar. Acredito, portanto, que é esse amor que devemos ter também por nós mesmos.
Não devemos esperar pela perfeição para que nos amemos. Comecemos, desde logo, a nos relacionar conosco de uma forma mais gentil, compreensiva e paciente com os nossos desacertos, enganos e limites, procurando atender às nossas necessidades, cuja satisfação costumamos delegar para os outros e reconhecer sem endeusamento a nossa própria beleza e valor. É importante também não ficarmos reféns de histórias do passado nas quais não nos sentimos suficientemente amados. Nem sempre nossos pais ou responsáveis puderam nos dar todo o amor que gostaríamos. É que eles também não foram tão amados quanto esperavam. Aqui na Terra, quase todos nós carregamos uma certa sensação de que não termos sido amados o suficiente. Precisamos, contudo, nos libertar disso, deixar de viver aprisionados nesse sentimento, porque, afinal de contas, todos nós somos crescidinhos e nos cabe, pois, maternar a criança ferida que ainda chora dentro de nós. À medida que passamos a nutrir afeto interior, nossas próprias carências diminuirão. Ficaremos mais em paz com nós mesmos, apreciaremos ser quem somos, uma sensação de conforto interior irá nos envolver a ponto de gostarmos da nossa própria companhia. E assim poderemos chegar ao nível que Jesus nos pediu, amar ao próximo como a nós mesmos. Ofereço a você essa preciosa meditação de Louise L. Hay para se lidar e sentida sempre que possível, sobretudo quando estiver com um pensamento muito crítico sobre si mesmo. Eu me trato como alguém profundamente amado. Todos os tipos de ventos vêm e vão. Em todos eles, meu amor próprio é constante. Isso não é ser vaidoso ou convencido. Pessoas vaidosas ou convencidas nutrem por si mesmas muito ódio, que fica encoberto por uma camada de eu sou melhor do que você. O amor próprio é apenas a apreciação do milagre no meu próprio ser. Quando realmente me amo, não posso me ferir e não posso ferir outra pessoa. Para mim, a resposta para obter a paz mundial é o amor incondicional. Ele começa com a autoaceitação e o amor próprio. Já não espero ser perfeito para me amar. Aceito-me exatamente como sou, aqui e agora. Ufa, que texto, né? Mas vamos lá. Essa questão do amor próprio, muitas pessoas ainda acreditam que amor próprio é vaidade. E a linha é muito tênue, é muito fina, muito sutil, de uma coisa para outra. Uma coisa é amor próprio e outra coisa é vaidade. E as pessoas acreditam que se amar é ter vaidade. Se amar é você ficar olhando no espelho o tempo todo e falando, nossa, aqui tem uma ruga, eu preciso comprar um creme para isso, nossa, eu preciso ir lá esticar, eu preciso mudar o meu olho, eu preciso mudar meu cabelo, eu preciso fazer aquela neurose de estar o tempo todo se reinventando. Ah, isso daí é amor próprio. Eu estou me amando. Não. Você está virando um verdadeiro Frankenstein, né? Outro dia eu vi uma postagem no Facebook, até dei risada, né? Uma pessoa colocou lá, levante as mãos, apareçam as mulheres que não colocam cílio em cima do seu cílio. Que mais que ela colocou? Cabelo em cima do seu cabelo. Creme em cima da sua pele para rebocar a tua cara. Fale um oi às mulheres que são de verdade. Enfim, era isso que era o texto. Mas era uma série de comparações, assim, de coisas que as pessoas estão se montando, né? E tem uma outra charge que geralmente os homens colocam, né? Fala assim, quando você se envolve com uma mulher toda montada e na hora de dormir ela começa a tirar, né? Aí ela tira cílio, ela tira o mega hair, ela tira a maquiagem, ela tira o bojo, ou então percebe que aquilo ali é um silicone, ou seja, você começa a tirar tudo da mulher, não sobra quase nada. Sobra um monstrinho ali, sobra um... Porque a pessoa não se cuidou no seu interno, ela só cuidou o externo. E aí sobrou o que dela, né? E geralmente as pessoas que lidam com essa questão da vaidade, não da autoestima, do amor próprio, elas são muito vazias mesmo, são pessoas muito tristes, são pessoas muito depressivas, são pessoas revoltadas, são pessoas que têm ódio pelo teu próprio corpo, né? Pessoas que brigam com o teu corpo. Gente, o que eu já vi de adolescente enfiar o dedo na garganta porque, eu tô gorda, eu preciso emagrecer. Então a gente vê que quando a pessoa não tá muito feliz com o corpo dela, quando ela não tá muito feliz com o eu dela, ela tem um desajuste,
né? Ela tem um desajuste, não estou chamando de louca e de doida, nada disso não, mas é um desajuste psicológico, é um desajuste emocional que influencia nas suas atitudes diárias, né? Do tipo assim, não estou contente, eu preciso mexer. Se você conversar com qualquer cabeleireira, ela vai falar para você assim, a mulherada quando tá terminando o relacionamento, o que elas fazem? Primeira coisa que elas fazem, procurar a cabeleireira e falar, corta o cabelo, que é da minha cara bem diferente do que ela era. A cara não vai mudar. Vai mudar o corte de cabelo. A sua vida não vai mudar porque você cortou o cabelo. Então, amor próprio não é externo. Amor próprio não é vaidade. Amor próprio é você se aceitar, é você se gostar, é você encontrar mais qualidade do que defeito, tomando cuidado para que isso não envaideça, tomando cuidado para que isso não se torne motivo de muito orgulho, que você se torne uma pessoa egoísta, você não vai desenvolver nada em termos de moral, né? Em termos espiritual. Então é um jogo muito perigoso quando você retrata isso. Eu costumo dizer assim, muitos de vocês que acompanham, né, os canais, os vídeos que eu faço, tem hora que eu tô com um batom, tem hora que eu coloco um lápis, né, o olho fica um pouquinho mais escuro, aí as pessoas falam assim, nossa, hoje você tava tão bonita. Eu falei, e os outros dias, não tô bonita não? Não, eu tô bonita todo dia, porque graças a Deus é assim que Deus me fez, né? Ai, alguns mais próximos falam assim, você tá mais gordinha, né? Eu falo, sempre fui gorda e não tenho problema nenhum com isso, né? Quando era criança, era um sofrimento ouvir que eu era gorda, porque você ainda não compreende que o que o outro pensa a teu respeito não influencia em nada a sua vida. Então você fica dolorida, né? Poxa, onde eu vou, me chamam de baleia, me chamam de gorda, me chamam disso, daquilo. Quando criança, porque você não tem a maturidade, o esclarecimento de que o que o outro pensa não influencia em nada na tua vida. Mas quando você amadurece e entende que o teu x-salada, quem paga é você, o que o outro pensa não importa. Enquanto ele tá lá pensando que eu sou gorda, eu tô comendo e me divertindo com o meu lanchinho. Então, tá tudo certo. Isso é autoestima. Isso é você ter amor próprio. O que o outro pensa a teu respeito não importa. Agora, se você está passando por alguns lugares e as pessoas estão, em geral, falando que você não é uma boa pessoa, falando que você está cometendo crimes, que você está cometendo situações que prejudicam outros, aí é um sinal de alerta, né? Opa, peraí, tá todo mundo falando que eu não presto, tá todo mundo falando que eu cometo erros, então em algum momento realmente eu devo estar cometendo. Então vamos refletir, vamos pensar. O amor próprio não é você é 100% Patrícia, ela é toda poderosa, toda certa, não. Nós vamos errar. E o termômetro, né, do que é certo e que é errado é a sociedade que a gente vive, é a família que a gente está inserido. A gente tem que ouvir, a gente tem que prestar atenção qual é a imagem que eu estou passando para as pessoas. Mas eu não tenho que ser perfeita fisicamente, eu tenho que buscar minha perfeição moral, espiritual. Essa eu tenho que me preocupar, né? Eu estava lendo Cartas de uma Morta no outro canal, que é da mãe do Chico Xavier. E ela tem um processo, eu cheguei no texto que ela estava no processo de lembranças de dores de quando ela estava encarnada. Poxa, quando você chega no plano espiritual, você não leva nada, nada. O que você vai levar? As lembranças daquilo que você fez e aquilo que você sentiu. Então tem alguns flashes que passam com a mãe do Chico que ela sente dor física no perispírito, porque ainda tem aquelas lembranças do que acontecia com ela encarnada. Pensa, uma pessoa que era boa, tem esse tipo de flash de dor física no seu perispírito por ter sido uma pessoa sofrida no seu físico encarnado, imagina a dor que a gente não deve ter de consciência quando a gente ficar lembrando de coisas que nós fizemos e que estava errado. Então, a gente ter amor próprio é buscar fazer coisas certas, ter leveza no espírito, ter aquela sensação de missão cumprida, de ter feito o seu melhor, mesmo que não tenha feito o melhor, mas você tem uma sensação de que você se esforçou para fazer o melhor. Perfeição a gente não tem ainda, mas a gente está tentando chegar lá. E nas tentativas a gente tem que acertar mais e errar menos. Só que quando a gente encarna, a gente começa a se iludir, né?
Ah, eu só posso namorar ou casar com fulano se eu emagrecer, porque ele gosta de mulher mais magra. Olha, se ele gosta de mulher mais magra, ele que arrume uma mulher mais magra. E você tem que ter autoestima e saber que um dia vai encontrar alguém que gosta da sua gordurinha. Então, a autoestima, a vaidade, ela tem que ter um limite. Porque se ela não tiver um limite, ela extrapola e vira egoísmo, vira essas, como é que fala? Esses desequilíbrios, né? O cara se torna narcisista, o cara se torna depressivo, o cara se torna agressivo, por falta de equilibrar os seus pensamentos, sentimentos, suas atitudes em relação a si próprio. Então, o amor próprio, quando ele está equilibrado, tudo que está em volta ele tem a razão e a emoção caminhando juntos. Aí ele pode distribuir isso a outras pessoas. Né? Tem muitas pessoas que gostam de conversar comigo porque eu passo, né, aquilo que eu gostaria de ser e que eu ainda não sou, mas eu estou buscando. Então eu estou tentando fazer meu melhor. Eu busco ser uma pessoa que ouve e que dá um pitaco, que dá uma ideia, que dá uma boa palavra. Às vezes eu não tenho nem para mim isso, mas eu busco fazer isso pelas pessoas. Então eu me vigio bastante quando eu escuto o problema de alguém para me poder dar um pitaco, para me poder dar uma opinião, né? E quando se trata da gente mesmo, a gente é explosivo. Ué, tá tudo errado, não tá? Então eu tenho que também me vigiar, eu também tenho que estar controlada diante das situações que me ocorrem para que eu não me arrependa depois das atitudes que eu tomo. O amor próprio, ele traz um equilíbrio, e esse equilíbrio você passa para as pessoas. Ou seja, você se ama e ama as pessoas incondicionalmente. Você vai entender que o outro tem o limite dele, você vai entender que o outro é do jeito que ele é, você vai aceitar as pessoas como são, você não vai querer mais mudar as pessoas. Eu estou vivendo esse processo agora aos 53 anos, o mês que vem 54. Então eu estou vivendo esse processo de as pessoas que me conhecem profundamente dão risada, falam assim, você ouvindo o outro e não explodindo e não querendo fazer do seu jeito, tal. Pois é, eu estou ouvindo o outro, eu estou absorvendo aquilo que é bom para mim, aquilo que não é bom eu reconsidero porque eu sei que é o limite do outro, eu aceito o outro como ele é. Eu estou nesse processo e é um processo assim que a princípio é dolorido. Porque a gente, dentro dessa falta de amor próprio, a gente está sempre querendo preencher algo, né? Aquela carência. A pessoa olhou para mim e falou, ah, você tá bonita. Pronto, eu já estava amando a pessoa, né? E aí você rompe essas barreiras. Você fala assim, independente se ele acha que eu tô bonita ou tá feia, eu acho que eu tô legal. E pronto. Ou então eu acho que hoje eu não tô bem, né? Você faz a sua avaliação, você não espera que alguém faça. Você vai colocar a cabecinha lá no travesseiro e falar, hoje eu fiz o meu melhor, eu escutei fulano, eu falei com ciclano, eu fiz tal atitude, eu tive tal atitude perante uma situação, hoje eu não acertei nisso, amanhã eu vou tentar acertar, você vai, né? Quando você tem o amor próprio, e aí você pode amar o próximo. Se você não tiver amor próprio, você não consegue amar o próximo. Você troca os pés pelas mãos o tempo todo. São relacionamentos doentios, são relacionamentos que trazem mais tristeza para o seu íntimo. A maioria das pessoas que eu converso, que tem atrito dentro do casamento, são pessoas egoístas, são pessoas que estão vendo só o seu lado. Aí dá atrito. Quando a gente começar a entender que para viver bem, nós temos que aceitar o outro, nós temos que ter empatia pelo próximo, nós temos que ter reciprocidade, nós temos que nos garantir independente do que tem em volta, né? Se o outro me abraçar, eu vou ficar muito feliz. Se ele não me abraçar, eu tô feliz só de ter a companhia dele. Se ele sair de perto de mim, eu vou ficar feliz, porque eu sei que uma hora ele vai voltar. Então, é compreender os processos que ocorrem em volta. Isso é amor próprio. Agora, quando o outro fere, quando o outro te machuca, aí o amor próprio também sinaliza. Fala, opa, tá na hora de parar. E aí, nesse momento que fala tá na hora de parar, a gente realmente tem que parar. Porque senão a gente vai aprofundando, aprofundando em mágoa, em ressentimento, em dor. Isso pode gerar ódio, isso pode gerar revolta, isso pode gerar depressão, isso pode gerar inclusive morte. Então, são processos que a gente vai observando dentro do amor próprio, tem um limite.
Eu aceito o outro como ele é, eu aceito o outro como ele me trata, mas eu não posso deixar ele me destratar. Eu não posso deixar ele influenciar a minha vida de modo negativo. O amor próprio, ele serve para expandir o que você sente de bom e para controlar o que vem de ruim do lado de fora.